Atraente, suculento, delicioso, irresistível. Adjetivos dos pedidos que você faz sempre que pode, sem peso na consciência. Estamos falando de empreendedorismo e os novos comerciantes do ramo gastronômico. É o caso do apucaranense João, que, inspirado pela família, abriu seu próprio negócio. Há uns 5 anos atrás, minha família teve uma espetaria e eu começou essa paixão por hambúrguer. Eu sempre, quando viajava e tudo mais, eu ia atrás de comer hambúrguer e experimentar e tudo mais. Só que daí começou mais esse envolvimento com carnes e tudo certo, né? Infelizmente hoje a espetaria não está mais viva, porém nesse ano de 2021 aí, devido à pandemia e tudo mais, eu fiquei desempregado. E daí, antes, quando tinha espetaria, eu até fiz vários cursos em São Paulo, fui aprender bastante, porque eu queria pôr o hambúrguer na espetaria e tudo mais, só que daí acabou que não deu certo. Mas daí, conforme foi passando, eu fui aprendendo mais e tudo mais, daí veio essa pandemia, acabei ficando desempregado. Aí eu decidi, junto a um amigo, que eu queria investir em algo, e junto com a minha namorada também queria investir em algo. E ele me deu a ideia, por que não fazer o que eu já sei fazer? Né? Porque a ideia sempre foi fazer hambúrguer para família, amigos e tudo mais. E com isso daí surgiu a ideia de montar uma hamburgueria na cidade. A exemplo do João, a pesquisa realizada pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, em parceria com a Endeavor, mostram que nos dados do ranking nacional das cidades mais empreendedoras do Brasil, levantados na primeira quinzena de março de 2022, apontam que Londrina é a 17ª cidade mais empreendedora do país, entre os 100 maiores municípios brasileiros. Novos empreendedores também são reflexos da pandemia, fator positivo, mas um tanto negativo, como aponta João, dono de uma hamburgueria em Apucarana. Ao mesmo tempo que foi muito bom pelo fato do delivery, a gente só trabalhar no delivery ter expandido mais, a galera ter ficado mais em casa, deu uma saturada muito grande. Eu acredito que muitas pessoas fizeram o mesmo que eu, que, por exemplo, ficaram desempregadas e tentaram algo, falando, não, agora vamos arriscar aqui, arriscar ali, e saturou o mercado, tem muita hamburgueria agora. Da mesma forma que você entrava, por exemplo, no meio do ano passado nos aplicativos, tinham várias hamburguerias, várias pizzarias, lanche, tinha vários tudo. Aí você chegava mais pro final do ano, metade daquilo já estava fechado, porém já tinha reposto com novas e novas hamburguerias, novas pizzarias. Eu acho que foi um problemão muito grande. No Igapó, cartão postal da cidade, os espaços ao redor do lago vêm sendo preenchidos ao longo dos anos. Opção tem para todo gosto. É calda de cana com pastel, água de coco, açaí, comida asiática. É chegar, experimentar e se divertir. A procura também por sanduíches veganos, uma das opções mais procuradas por uma clientela que está crescendo, preocupada com o consumo de carne. É o caso da jornalista Tainá Jennifer, que aderiu ao estilo de vida. Eu já sou adepta à alimentação vegana há mais de 5 anos, mais ou menos, por razões pessoais, né, de ética contra a exploração animal e também algumas razões políticas. E apesar de seguir um viés de um veganismo mais popular, eu vejo que esse nicho de mercado da alimentação vegana, das carnes vegetais que imitam a carne animal, né, é um nicho de mercado que vem crescendo cada vez mais, né. Então, assim, eu costumo comprar até bastante hambúrgueres veganos por conta da praticidade também que tem pro dia a dia, né. E a textura e o sabor deles, assim, pra mim, não diferenciam em nada da carne animal. Essa hamburgueria fica localizada em um dos pontos privilegiados de Londrina, entre o Lago Igapó e a Faria Lima. Ela abriu em agosto de 2021 e tem o hambúrguer de proteína de soja no cardápio
para agradar os clientes veganos. Diariamente na cozinha, né? A questão de vegano e vegetariano já acompanha desde a abertura da casa, né? Então a gente já tem um público bem específico ali, público fiel, né? A galera que sai de Londrina, volta para Londrina, vem pro bar para comer o burger ali. Segundo a pesquisa do INAP, entre os fatores determinantes que colocaram o município de Londrina à frente de 83 cidades e como uma das melhores para os empresários e empreendedores estão o tempo médio gasto com os procedimentos para a abertura de novos negócios, o ambiente transparente, eficiente e sem excessos de burocracia e taxações, e a criação também de estratégias e ações que auxiliam todos os atores envolvidos. O economista e professor da UEL, Emerson Guzzi, explica por que a gastronomia cresceu tanto em Londrina. Mais um dos efeitos da pandemia. O impacto, né, que o setor de gastronomia ele tem, né, um impacto econômico pelo fato de ter muitos profissionais autônomos, né? Então a gente tem que explicar primeiro o fenômeno dos profissionais autônomos, né? Com a pandemia, muitas pessoas perderam o emprego. Então, o que aconteceu é que houve um crescimento dos profissionais autônomos, ou por conta própria. As pessoas abriram uma microempresa individual, vamos colocar assim. Então, no Brasil, atualmente, tem 24,8 milhões de pessoas nessa situação. 5 milhões aproximadamente 5 milhões com CNPJ e o restante que não está formalizado, tá? Então, isso é uma questão do fenômeno do profissional autônomo. Assim como surgiram novos empreendedores na pandemia, os que já atuavam no ramo tiveram que se reinventar. Em Apucarana, cidade próxima a Londrina, mesmo com a pandemia, João deu sequência na aposta do seu sustento com a produção de hambúrgueres. João conta que o trabalho redobrou, mas que não perderam o foco. E sobre nosso cardápio e tudo mais, na pandemia a gente não resolveu fazer algo mirabolante. Básico bem feito aqui funciona, a gente botou isso na cabeça e segue fazendo isso, entendeu? Eu acho que é isso que está dando resultado para nós, mesmo vendendo um pouquinho, devagarzinho, é isso que está dando resultado para nós. Além do Lago Igapó e Paranaguá, a Rua Faria Lima é um dos pontos de Londrina onde jovens como Alfredo Machado escolheu para empreender a sua hamburgueria, a fim de gerar lucros e também trabalhar com o que ama. Por isso, nós fomos até a Faria Lima para conhecer um pouco mais da produção do Alfredo. Nós estamos em um dos pontos mais movimentados em Londrina, a Prefeito Faria Lima. Quando o assunto é gastronomia, essa rua também se destaca e se tornou um ponto de grandes encontros entre amigos, familiares, principalmente sexta, sábado, onde as pessoas se reúnem aqui na Prefeito Faria Lima devido à sua variedade de bares, restaurantes e a gastronomia. Na verdade, eu sou universitário também, né? Eu faço engenharia ambiental na UTF e meu curso é integral e surgiu a oportunidade de trabalhar com comida, mas pelo hobby. Segundo o economista Emerson Guzzi, o público jovem é o grande responsável pelo crescimento de hamburguerias e bares. A facilidade na solicitação de um serviço gastronômico via aplicativo aumentou os pedidos e, a consequência, mais empreendedores apostando neste setor. No caso da gastronomia, o que acontece é o seguinte, é que a partir de 2016 houve um crescimento desse setor, que é o food service, que é food truck, restaurantes autônomos, delivery, né? Então, esse é um segmento que cresceu. Aliado a isso, esse segmento ele se estabelece muito em cidades com público universitário, público jovem, que ele tem o costume de usar aplicativo para fazer compras pela internet de comida. Por exemplo, o iFood, o Rappi, o Uber Eats. Então você junta esses dois fenômenos, né? Uma cidade universitária como a Londrina, de jovens profissionais que querem fazer uma refeição rápida e aí utilizam do serviço de delivery do food truck, ou food service, né? E então, houve essa expansão do setor gastronômico na cidade.
que é uma cidade, Londrina é caracterizada por ser uma cidade de serviço, então ela ampliou esse serviço de gastronomia, de alimentação. Principalmente nos 2 últimos anos, os aplicativos de entrega favoreceram e muito o trabalho dos empreendedores, donos de hamburguerias e bares. O motivo? A quarentena da Covid-19. Determinação, garra, força, fatores que são indispensáveis para ter sucesso no bom negócio no empreendedorismo gastronômico, como trouxe o João e também o Machado. Mas há um fator que não deve ser esquecido e deve ser a prioridade para esses profissionais autônomos: a vigilância sanitária. Por isso, procuramos o fiscal da Vigilância Sanitária, Pedro Afonso, que explica o papel da fiscalização nesses empreendimentos. Afonso aponta que cabe ao dono a responsabilidade de garantir a segurança de higienização dos produtos comercializados, diferente do papel da vigilância sanitária, que tem como função fiscalizar esses estabelecimentos. O papel da vigilância sanitária, através da sua fiscalização, é fazer com todos aqueles que empreendem na área de alimentação ou serviços de saúde ou bens de serviços de interesse à população esteja fazendo de acordo com a legislação sanitária. Ou seja, existem mecanismos legais, legislações que faz a vigilância sanitária funcionar. E cabe, então, a fiscalização ou o papel do fiscal fazer com todos aqueles empreendedores ou manipuladores de alimentos sigam a regra estabelecida pelas legislações sanitárias existentes. Segundo a Secretaria de Saúde, a vigilância sanitária destaca-se na elaboração de normas gerais sobre alimentos e também a coordenação e a execução de programas de monitoramento de alimentos e a capacitação de técnicos das regionais de saúde e dos municípios. Tem ainda como competência auxiliar de forma complementar a coordenação e o acompanhamento de todas as ações de fiscalização de indústrias e serviços de alimentação, sempre voltado para a segurança dos alimentos. Por isso, Pedro explica como a vigilância sanitária atua com os autônomos. Aqueles empreendedores autônomos que trabalham de forma ambulante, ou através de barracas, de carrinhos, ou até mesmo o que nós chamamos de food truck, essas pessoas, antes mesmo de ele estar naquele ponto, como autônomo, como ambulante, ele tem que ter um licenciamento do órgão gerenciador de trânsito, veja bem, se ele estiver em via pública, ou do órgão municipal que controla os espaços públicos. Mediante essa autorização inicial, primária, aí sim entra a vigilância sanitária, para fazer a inspeção e certificar que aquele alimento ou aquela manipulação esteja de acordo com a legislação sanitária. Veja bem, primeiramente, o autônomo ou ambulante, eles têm que estar autorizados pelo órgão que controla tanto os espaços públicos, seja ele viário ou não. Que cresça cada vez mais o empreendedorismo gastronômico em Londrina e região e que os jovens busquem realizar seus sonhos sem medo de se arriscarem, fazendo o que amam, pois levam o amor a quem consome. Aquele autônomo, aquele empreendedor, microempreendedor que queira trabalhar com alimentos, no município de Londrina ou qualquer outro município, primeiramente ele tem que estar adequado a todas as normas existentes para aquele município ou para aquela atividade que ele vai trabalhar. Pois bem, o que nós recomendamos enquanto vigilância sanitária para essas pessoas que querem empreender na área de alimentos, principalmente de forma autônoma, que eles busquem primeiramente matéria-prima de procedência de qualidade. Feito isso, aquilo que ele vai desenvolver com aquela matéria-prima que veio de fontes garantidas, que ele faça um produto também nas mesmas condições, que ele dê condições para aquilo que ele fez, que aquilo que ele manipulou e aquilo que ele vai ofertar
mesmo que seja de forma comercial, para um consumidor, esteja em condições sanitárias de consumo, tanto na sua conservação, quanto com os dizeres importantes, né, ou informações importantes aos alergênicos. Então, que cada um tenha a responsabilidade de fazer aquele alimento ou vender aquele alimento como se fosse para a família dele.